Eu queria trazer hoje aqui uma palavra voltada para esperança, voltada para cuidado, voltada para paz de Deus em nós. É uma palavra que eu já ministrei até. Eu ministrei essa palavra no dia 29 de março de 2020, que foi o dia que a gente começou a fazer os cultos online. E, pastor, então você vai começar a pregar a palavra repetida? Não. É uma palavra de extrema importância para nós hoje. Se nós entendermos isso, queridos, é como se, vamos dizer assim, zeramos a vida. Nós finalmente compreendemos o sentido da nossa existência aqui, e isso vai nos trazer paz. Eu queria convidar os irmãos a abrir lá em Isaías, capítulo 64, no versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Eu prometo que não vamos nos demorar. O culto vai ficar em média aí uma hora e meia. Amém? Olha lá, olha o que diz Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade ainda não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Porque desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, ainda não se percebeu um Deus que cuida daqueles que confiam nele, um Deus que tem esforços para trazer o bem para aqueles que confiam nele. Queridos, essa aqui é a maior chave para nós termos paz, para nós termos esperança. Você tem um Deus que cuida de você, queridos, que cuida de você. As outras religiões, os outros deuses, com D minúsculo, as pessoas têm que fazer sacrifícios, tem que se mutilar. Eu lembro de uma aula que eu tive com os adolescentes, que eu mostrei para eles, os rituais. Arranca cabelo para agradar aos deuses, e se chicoteia, e faz tudo para ver se o Deus percebe, e dá alguma bênção, e dá alguma graça, ou em outras palavras, para ver se Deus não vai punir. Mas o nosso Deus é o contrário. Em vez de nós trabalharmos para Ele, em vez de nós nos sacrificarmos por Ele, é Ele que faz tudo por nós. Ele que faz tudo por nós. A única coisa que nós precisamos fazer é o quê? É esperar no Senhor, descansar nele. Não importa as circunstâncias, Deus cuida de nós, queridos. Deus cuida de nós. Se nós compreendermos isso, querido, nós vamos ter paz. Porque pensa só, o ser mais poderoso do universo, o ser dono de tudo, o ser de toda a criação, ele se importa com cada coisa que você sente. Ele se importa com os mínimos detalhes da sua vida. Sabe aquelas coisas que parece que, poxa Deus, eu estou passando por isso, ninguém me entende, ninguém olha, ninguém vê meu sofrimento. Deus vê seu sofrimento, querido. Deus vê as suas angústias, aquelas angústias que você não conta para ninguém. Deus vê. Deus vê. Aquelas angústias mais... Porque vamos lá, todos nós temos aqueles medos mais interiores. Meu Deus, e se isso acontecer? E se acontecer aquilo, e se acontecer isso? Trazendo para o nosso meio, se eu pegar esse coronavírus, se eu manifestar essa infecção, os hospitais estão sem oxigênio, o que vai acontecer comigo? Queridos, eu quero falar nessa manhã que Deus se importa conosco. Deus se importa conosco. Deus trabalha por nós. E nós temos que ter cuidado com o nosso coração. A Bíblia mesmo alerta, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Em outras palavras, guarda a sua mente, guarda seu entendimento. Porque o que acontece? Nós começamos a ver as circunstâncias, nós começamos a ver as coisas acontecendo ao nosso redor, morte. Eu não sei vocês, mas diariamente, todo dia que eu abro meu Instagram, que eu vou olhar os stories, luto de alguém morreu, alguém faleceu, todos os dias. E a gente começa a olhar essas coisas, nós temos que guardar o nosso coração, para nós não desconfiarmos da bondade de Deus, que é o tema da ministração aqui. Não desconfiemos do nosso Deus. Porque de fato, o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele quer nos levar sempre a desconfiar de Deus.
Nosso coração ele sempre quer levar para o pensamento, cara, Deus não está nem aí para a gente. Não é isso que o pessoal mais questiona. Ah, se Deus existe, por que tem fome no mundo? Se Deus existe, por que tem tanta tristeza? Se Deus existe, por que tem tanta violência? Que é isso? O ser humano, ele sempre tem essa tendência a desconfiar de Deus. Onde que isso começou? Lá em Gênesis. Não foi? Lá em Gênesis Deus falou, olha, vocês vão ficar aqui no jardim, vocês vão ter livre acesso, pode cuidar de tudo, nada vai faltar para vocês. Jardim do Éden, o jardim das delícias, traduzindo. Ou seja, só coisa boa. Nada vai faltar para vocês. Só que o que acontece? Teve lá a tentação, e no primeiro momento lá da tentação, o que aconteceu? Eva desconfiou dessa bondade de Deus. A serpente veio, né? Ei, é verdade que Deus disse isso? Plantou aí a semente da dúvida e ela caiu naquela semente da dúvida. E nós temos que ter cuidado em relação a isso ao nosso coração, queridos. Não desconfiemos do nosso Deus. Ele cuida de nós. Deus não está alheio às coisas que estão acontecendo nessa terra. Deus não está alheio. Deus não está... Os agnósticos, eles têm essa ideia que Deus até existe, mas que Ele está lá, inacessível, sem se importar conosco, sem se importar com as coisas dessa terra. Ou Ele está lá, Ele é grande demais, então é difícil entendê-lo. Mas não, queridos, nessa manhã eu quero que nós saiamos daqui com esse pensamento: Deus se importa conosco, Deus Ele cuida de nós. Não importa a circunstância, não importa o que esteja acontecendo ao nosso lado, Deus trabalha por nós. Lá no Salmo 91, um versículo clássico: ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E por que eu não serei atingido? Porque Deus se importa comigo. Deus se importa comigo. Nós não podemos esquecer disso, queridos. Deus se importa comigo. E Ele é o único que se importa conosco. Sim, de fato, claro, nossos familiares com certeza se importam conosco, mas aquele que se importar com toda a essência de amor é apenas Ele. Ele é o único, está lá, ó, desde a antiguidade, ainda não se ouviu, ainda não se viu, ou seja, em nenhum lugar dessa terra se percebeu um ser que cuida da gente, que trabalha por nós. Deus está conosco. E como eu falei, né, temos que guardar o nosso coração, porque o nosso coração sempre tem a tendência a desconfiar do Senhor. E queridos, uma coisa que mais desagrada o coração de Deus é a incredulidade. É a incredulidade. Pensa só, a incredulidade para com Deus, diante de tudo isso aqui, a gente pode até comparar com a ingratidão. Ou seja, você já teve essa experiência? Você fez tudo por uma pessoa, tudo por essa pessoa, mas uma coisinha de nada, essa pessoa se desagradou de você. Não dá um sentimento ruim demais na gente? O sentimento de ingratidão? Imagine para com Deus, queridos, que faz tudo por nós. Se hoje nós estamos aqui respirando, se hoje nós estamos aqui, o nosso coração batendo, você está fazendo algum esforço para o seu coração bater, queridos? Diga lá, está fazendo algum esforço? Você está fazendo algum esforço para se manter, vamos dizer assim, vivo? Em resumo? Queridos, quem sustenta a nossa vida é Deus. É Ele que faz o nosso coração bater. É Ele que dá essa força para nós respirarmos. É Ele. Por isso que o Salmo, eu não lembro agora a referência aquele Salmo lá diz: olha, se Deus está com a mão sobre nós, nós vivemos. Se Ele eventualmente tirar essa mão, é como se nós nos enlouquecemos, porque toda a criação, tudo depende dEle. Então quando nós somos incrédulos, ah, pastor, mas eu não sou incrédulo. Que momentos nós somos incrédulos? Quando nós damos mais atenção às circunstâncias do que a Ele. Quando nós damos mais atenção, quando nós deixamos o nosso coração se levar pelo medo, se levar pela angústia,
Queridos, o medo é natural, a angústia é natural, ainda mais quando a gente vê todas essas coisas. Mas a decisão de permanecer nesse ciclo é nossa. É nossa. Quando nós vemos uma notícia ruim, por exemplo, confesso para vocês, eu até, logo em seguida eu liguei para o Ezequias, chega a minha voz, eu acho que estava até meio pesarosa eu falando com o Ezequias. Depois de ver todas as notícias daquele dia, naquela quinta-feira, que foi da quarta para quinta-feira. Chega, eu olhava as notícias, dava um aperto em mim. Vendo tudo aquilo, as pessoas morrendo sufocadas. Mas nós temos, qual é a atitude perante isso? É ter uma decisão. Está acontecendo tudo isso, mas eu escolho confiar em Deus, porque Ele cuida de mim. Eu escolho confiar em Deus. E pedir mesmo, nós temos que ter esse hábito de pedir para que o Espírito, Ele nos mude, o Espírito nos transforme. Porque, infelizmente, a cultura cristã nos ensinou de maneira errada que nós temos que lutar pela mudança, no sentido assim de que nós temos que ter algum esforço. Mas, querida, como o pastor Xavier sempre fala aqui, o esforço não é nosso, o esforço é de Deus, é o Espírito que habita em nós e muda aquilo que precisa ser mudado. É Ele que opera em nós o querer e o realizar. Então, você está angustiado, o que fazer diante dessas coisas? Está angustiado, está vendo isso? É orar. Deus, tira isso do meu coração, me faça cada vez mais confiar em Ti, me dá. Eu esqueci agora quem foi o personagem bíblico que falou: Senhor, ajuda-me na minha fé. Deus perguntou para ele, Jesus perguntou para ele, eu não lembro agora. Jesus perguntou para ele: você tem fé? Ele foi sincero com Deus: Senhor, ajuda-me na minha fé. Nós temos que ter esse hábito de pedir: Deus, me ajuda a confiar em Ti, me ajuda a não olhar as circunstâncias, porque quem olha as circunstâncias, começa a encher essas coisas no seu coração, começa a ficar incrédulo perante Deus. Porque é natural do ser humano ter essa revolta interna. E a gente começa a ver essas coisas e a revolta vem vindo. Mas nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração. É como diz foi um pastor que disse uma vez, não lembro agora também, estou muito esquecido ultimamente. Falou: você não pode impedir de que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer um ninho aqui. O que isso quer dizer para a gente? Nós não podemos impedir que venham pensamentos automáticos de medo, de angústia, de desesperança. Mas nós podemos sim em Deus, queridos, com a ajuda do Espírito Santo, fazer com que eles não achem morada na nossa cabeça, não achem morada na nossa mente. Porque, queridos, uma coisa é fato: quando nós começamos a dar atenção para essas coisas, a destruição vem sobre nós. Jó 3:25, porque aquilo que eu temo, coloca aí, Pedro, eu acho que é 3:25, Jó 3:25, Jó 3:25, olha lá, ó. 3, Jó 3:25, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Aquilo que me atemoriza, aquilo que eu deixo dominar o meu coração, me sobrevém. Isso é fato, querido, isso é princípio. Quer ver um exemplo? O povo que saiu lá do Egito. O povo que saiu do Egito. Vários, milhares, milhões de pessoas saíram do Egito. Rumo à terra prometida. Só que o que aconteceu? Lá pelo meio, a incredulidade bateu sobre eles. Eles viram as 10 pragas do Egito. Viram o mar se abrir. Mas quando estavam lá no deserto, começaram a desconfiar. Será que Deus é Deus mesmo? Esse Deus é mau. Esse Deus nos trouxe apenas para morrer no deserto. Vamos voltar para o Egito. Lá no Egito tinha cebola. Vamos voltar para o Egito, porque esse Deus quer que a gente morra aqui no deserto. O que aconteceu com esse povo? Morreu no deserto.
E por que isso aconteceu com eles? Por causa da incredulidade do coração deles. E porque eles ficaram temerosos, eles deixaram esse medo entrar no coração deles. Preferiram acreditar mais nas circunstâncias do que acreditar em Deus. Eles tinham a promessa que eles herdariam a terra prometida. Mas o que aconteceu? Acreditaram que o deserto seria mais forte que eles. O temor deles pelo deserto de matar eles era o que dominava o coração. O que aconteceu? Baseado no princípio de Jó 3,5, aquilo que eu temo me sobrevém. Aquilo que eu receio me acontece. Eles tinham medo de morrer no Egito, de morrer no deserto. Morreram no deserto. Quem não morreu no deserto? Josué, Calebe. Quando os 10 espias foram lá espiar a terra, 12 espias, né? O que aconteceu? 10 deles voltaram falando exatamente o discurso negativo. Olha, Deus deu a promessa, olha, vocês vão herdar aquela terra vai ser de vocês, uma terra boa. Então foram lá 12 espias espiar a terra. Chegando lá, foram lá, viram a terra e voltaram os 12. 10 deles confirmaram o quê? Olha, Moisés, é verdade, ó, a terra é boa mesmo. A terra é muito, muito boa. Só que tem um porém, Moisés. A gente não vai conseguir ganhar essa terra não. Porque os caras são muito fortes, os caras são muito grandes. Sendo que Deus já tinha dado a promessa, que eles herdariam aquela terra. Josué e Calebe foram lá, não. Deus nos deu a terra é nossa. O que aconteceu? Os 10 espias que falaram que não iam ter a terra, não tiveram a terra. Apenas Josué e Calebe. Isso nos leva a outra coisa. Vamos ter cuidado com o nosso discurso. Porque, querido, se a gente começar a dar lugar ao pessimismo, nós segue o mesmo princípio, a destruição. E é isso, quanto mais nós vemos as circunstâncias, quanto mais nós vemos as coisas, nosso coração, querido, o nosso coração que sempre vai tender, por causa da natureza pecaminosa, para o mal. Ele sempre vai tender para o distanciamento de Deus. Então, tá lá as notícias. Qual é a coisa natural do nosso coração? É ser pessimista. Cara, esse vírus vai pegar todo mundo. Esse vírus vai pegar. E se esse vírus me pegar, eu vou ficar sem oxigênio, eu vou morrer. Cuidado, queridos. Cuidado. Nós temos que nos manter confiantes em Deus. Deus, Ele trabalha por nós. A incredulidade é uma das piores coisas que nós podemos ter diante de tantos cuidados que Deus já fez por nós. Pensa na sua vida, quantas coisas Deus já fez por você? Quantas coisas? Deus sempre cuidou da sua família. Deus sempre cuidou dos seus filhos. Deus nunca deixou que nada faltasse para você. Talvez você já passou por alguma doença e Deus lhe curou. Deus esteve lá com você. Talvez tinha algo que você pensava que ia dar errado, acabou dando certo porque Deus interviu na situação. Cara, se Deus já fez tudo isso, agora Ele vai falhar nesse momento? Tá bom, Deus já curou disso, Deus já fez isso, Deus já fez isso. Agora a pandemia do Covid-19 é demais para Deus. Aí Deus vai ter que se recuar um pouco. Queridos, isso não existe, queridos. Deus é conosco, não importa a situação. Ah, pastor, mas e se eu ficar doente? E se eu vier a morrer? Deus vai continuar com você, queridos. É porque assim, eu estava até conversando com a Gemima essa semana, nós somos muito apegados a essa vida, queridos. Quando nós pensamos, quando nós refletimos que a nossa vida não é essa, que a nossa vida é o céu, tudo vai, a paz vai vir automaticamente ao nosso coração. Qual é a pior coisa que pode acontecer nessa terra? Não é a morte? E Deus já disse que venceu a morte. Logo, se Ele já venceu a pior coisa, que mais nós poderemos temer? Pastor, isso é muito fácil no discurso, quero ver na prática. Eu compreendo, é verdade. É verdade. Mas quem é que vai trazer essa convicção no nosso coração? É Deus, é o Espírito Santo. Eu sei que é difícil, eu sei que é verdade. E se é difícil, e se é verdade, nós temos que pedir a Deus que as coisas difíceis
Ele realiza. Para Ele não existe. Ele mesmo falou, né? Para os homens é impossível. É impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. E eu só dei exemplos de coisas ruins, né? Exemplos positivos acerca de pessoas que confiaram em Deus. Lá os 3 amigos lá de Daniel. Eu acho que fica lá em Daniel 3, não precisa colocar não. Volta lá pro primeiro versículo lá. Daniel, capítulo 3, conta a história lá. O rei Nabucodonosor era um rei meio doido. Ele tinha mania de fazer coisas absurdas. Até que um dia ele teve uma mania: eu vou fazer uma estátua grande e todo mundo vai ter que adorar essa estátua. Vou pegar uns músicos, vou deixar os músicos aqui. Quando os músicos começarem a tocar, todo mundo vai ter que se ajoelhar. E quem não se ajoelhar vai para a fornalha. Ou seja, quem não se ajoelhar vai ser queimado vivo. Beleza, foi, ele montou lá a estátua, né, de ouro. Então os músicos começaram a tocar. Todo mundo se ajoelhou, exceto 3 caras lá. Sadraque, eu só lembro dos nomes babilônicos dele, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 ficaram em pé. E como o Eze bem ministrou esses últimos cultos, quem se mantém firme a Deus se destaca em meio à multidão. Então toda aquela multidão se ajoelhou, mas aqueles 3 lá no meio, olha lá, ó, falaram para o rei, aqueles 3 ali, aqueles 3 hebreus lá, judeus, não se ajoelharam. O rei provavelmente gostava deles, né? Pegou eles: vem para cá, vocês. Olha, o rei chegou: eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou mandar os músicos tocarem de novo. E quando os músicos tocarem de novo, vocês vão se ajoelhar agora, beleza? Bora combinar assim? Eles falaram, chegaram para o rei: rei, olha, que o Senhor viva para sempre, né? Vamos ser bem sinceros aqui, rei. Não importa o que o Senhor fizer com a gente, nós não vamos nos ajoelhar perante essa estátua. Em outras palavras, não importa a circunstância, não importa, nós não vamos nos ajoelhar, porque nós confiamos no nosso Deus, e ponto. Se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Agora, se Deus não quiser nos salvar, está tudo bem também, porque nós estaremos com Ele sempre. E o rei ficou furioso, pegou, mandou: taca mais lenha nesse fogo aí que vamos queimar esses bichos vivos agora. Foi lá. O que aconteceu? Pegaram eles, amarraram eles, jogaram na fornalha. Os caras que jogaram, a fornalha estava tão quente que os caras morreram. Mas o que aconteceu com eles? Não aconteceu nada. Eles permaneceram vivos no meio do fogo. E um plus aconteceu. Nós tivemos lá uma das manifestações claras de Jesus no Velho Testamento. Apareceu um outro ser lá com eles, protegendo eles. De modo que o rei Nabucodonosor ficou abismado. Espera aí, não foi 3 caras que a gente lançou lá? Por que tem 4 agora e esse 4 aqui tem a semelhança do Filho dos deuses? Queridos, Deus protege aqueles que nele confiam. Deus protege. O que fazer diante de todas essas coisas? O que fazer diante de tudo isso? Coisas práticas. Primeira coisa, coloque na sua lista de oração aí, pedir para que Deus lhe dê essa fé, lhe dê essa confiança nele. Essa confiança que não importa as circunstâncias, você permanecerá confiante. Peça a Deus. Nós pedimos tantas coisas, né? Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Deus, me dá uma fé que eu confio no Senhor acima de todas as coisas. Gera no meu coração essa confiança. Porque eu sei que quanto mais eu confiar em Ti, mais eu serei vitorioso, mais o Senhor me protegerá, mais eu terei paz nessa terra. Amém, meus queridos? Não desconfiemos do nosso Deus, porque desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém, meus queridos? Essa era a palavra do Senhor para nós. Nós estamos